De volta com o programa Elos e agora vamos à segunda parte da entrevista com as Andréias, do Grave Ideias. Bacana. Eu acho que o grande diferencial disso tudo que você falou e do que eu conheci da escola é vocês abrirem um espaço, vocês vão receber crianças que em outras situações não seriam tão bem acolhidas, tão bem atendidas. E eu acho que isso é uma dificuldade muito grande de muitas famílias, né? Então, gostaria que você falasse claramente quais são esses quadros clínicos que a Andréia mencionou agora, em que situações vocês podem receber essas crianças e a proposta pedagógica de vocês. Vamos lá. São tantas informações e a gente precisa resumir de uma forma que as pessoas entendam, não é? A nossa proposta pedagógica, ela é todinha baseada na interação humana. Então, existem teóricos da educação, Jean Piaget, Vallon, Vygotsky, que são teóricos que sustentam que essas são concepções pedagógicas que nos norteiam e é onde nós vamos buscar, é a fonte das nossas buscas e estudos pedagógicos propriamente dito, de todo o processo de ensino-aprendizagem. A partir daí entram as nossas vivências, as nossas experiências, como a Andréia colocou, de como a interação faz diferença no processo de ensino-aprendizagem. Então, as crianças que apresentam essas dificuldades, sejam elas crianças de desenvolvimento típico ou atípico, elas possuem alguma desordem nessa interação. Alguma coisa não acontece direito quando alguém explica, da maneira que explica, com o recurso que está sendo utilizado, ou seja, a comunicação entre a criança, o estudante e o ensinante, né, não é satisfatória. Então, nós precisamos, no primeiro momento, entender essa família, qual é a expectativa dela, se essas crianças e esses adolescentes apresentam ou não alguma questão neurológica, advinda de aspectos neurológicos, cognitivos, emocionais. A família, quando nos procura, traz isso, a gente vai conduzindo a conversa para que isso seja colocado de uma forma clara. E, a partir disso, então, a gente sugere quais são as soluções mais adequadas para aquela criança, para aquela expectativa da família, não é? Então, a interação, nós nos baseamos numa abordagem norte-americana, como a Andréia colocou, nós fizemos e fazemos treinamentos internacionais para poder trazer para o Brasil essa abordagem, que ela é diferente da abordagem que é utilizada nas escolas. Então, o nosso espaço proporciona que a gente tenha um tempo adequado para trabalhar a abordagem. O nosso elenco, nós temos uma coordenadora pedagógica que atua conosco o tempo todo, e os nossos professores são professores licenciados, e temos no nosso elenco professores que são mestres e mestrandos. Então, nós nos preocupamos com a qualidade da formação técnica desse professor, específica da matéria, do componente curricular que ele vai atuar. E o formamos de forma, contribuímos com a formação desse professor de maneira constante, contínua. É o que nós chamamos de formação em serviço. Dessa abordagem lúdica, dessa interação, para que ele saiba como agir com cada um dos estudantes que está conosco. Cada estudante o programa é feito para ele, é personalizado, o tempo de aula, os dias da semana, se é de manhã, se é à tarde, se é final da tarde, se é começo de tarde, depende da rotina, as estratégias que vão ser utilizadas. Então, nós trabalhamos com 2 ou 3 períodos de aula. Cada período corresponde a 30 minutos. Então, as nossas aulas, as nossas interações, elas acontecem de 1 hora ou de 1h30. Por que 1h30? Porque a gente precisa de tempo para desenvolver diferentes estratégias dentro dessa abordagem. Então, a gente precisa utilizar, na maioria das vezes, a questão do concreto, da vivência. Esse estudante, ele precisa experimentar, ele precisa se aproximar
desse conteúdo, desse conceito, dessa informação. Então, a gente lança a mão de computador, globo, livros, jogos, diversas plantas, diversas estratégias para que ele consiga se aproximar do conteúdo. E a gente precisa de um tempo, porque eu enganaria se eu dissesse que em 60 minutos é possível fazer tudo isso. Eu preciso de mais tempo para que eu tenha uma interação de qualidade, para que eu estabeleça um vínculo com esse estudante, para que eu demonstre que eu mereço a confiança dele, né? Então, dentro desse período, né, de intervenção, de mediação, a gente lança a mão de vários recursos e de várias estratégias, até a gente se certificar que esse estudante ele está entendendo e ele está se relacionando com aquele conteúdo de uma forma saudável, prazerosa na medida do possível, mesmo aquilo que a gente, às vezes, né, os estudantes adolescentes do ensino médio, a gente precisa dizer, eles já chegam para a gente com experiências de frustrações e de falta de prazer no estudo. Então, nós precisamos dizer para eles que realmente tem muitas coisas que não são tão agradáveis assim, mas que nós precisamos passar por elas, eles precisam enfrentar aqueles desafios, e a gente vai fazer o possível para que isso seja acolhedor, confortável, com muita competência técnica. Isso é importante, que a gente sempre gosta de deixar claro que as estratégias, o amor que a Andrea colocou agora há pouco, né, uma bolha de amor, cada ação nossa, ela é envolvida por paixão, ela é envolvida por interesse, mas existe também, na mesma medida, uma competência técnica muito grande envolvida nisso tudo. Então, a nossa proposta pedagógica baseia-se na interação. Eu acho que fica claro e dá para entender como que a gente desenvolve os nossos programas personalizados. Esse seria, então, o grande diferencial, você acredita, da Gravideias? Eu acredito que sim. Eu acredito que, eu digo sempre, que nós não estamos inventando a roda. Tudo que nós trazemos para o Gravideias, as concepções, as teorias, os estudos, são coisas que existem e que, enfim, muitas pessoas utilizam-se das mesmas bases. Mas a maneira como nós estruturamos os nossos programas, não é? As vivências que tivemos, as experiências pessoais e profissionais contribuem para que a organização e o planejamento dessas ações realmente se tornem um grande diferencial para esses estudantes e para as famílias, que precisam trabalhar a estima, elevar a estima, sentir-se capazes de dar conta daquilo. Um estudante, a escola, ela é um núcleo social onde esse estudante está se desenvolvendo, tendo modelos, experimentando coisas, e é muito importante que ele se saia bem, que ele tenha bons resultados. E é aí que nós atuamos sempre, trabalhando na confiança, no desenvolvimento do potencial, para que ele se sinta capaz e aumente a sua estima. E isso acaba também se refletindo na família, né? Porque um filho feliz, a família fica feliz, né, Andréa? Totalmente. Eu creio que o que é mais gostoso, né, o que é bastante real, é um compromisso nosso e satisfaz demais, né? Porque acontece o tempo todo, e a gente pode falar isso com bastante sinceridade, né? É a alegria da família, não é? Então, assim, a alegria do estudante. Nós estamos, por vezes, trabalhando lá embaixo e a gente ouve, né, aqui em cima, inúmeras gargalhadas acontecendo. E você está sabendo que aquela criança está estudando para uma prova, não é? Ele vai ter prova no dia seguinte. Então, ele tem um momento formal, ele tem um momento onde essa competência técnica é totalmente, né, exposta e destrinchada e elaborada, e ele tem um momento lúdico, não é? Ele tem um momento onde ele pode extravasar essa energia, né? Onde ele pode se divertir aprendendo aquilo. Então, aquela pressão, aquela preocupação, aquela força toda, né, que acaba sendo por vezes negativa, que vem de fora, não é? Por conta da cobrança em relação a resultados e a nota,
isso se desfaz aqui no Gravideias, né? E se desfaz pela abordagem que nós escolhemos utilizar, que acho que é o que a Andrea falou. Não é nada... ninguém está inventando nada. A gente só está usando do amor, do humanismo, não é? Claro que existem estratégias que vieram de fora e que acabam sendo novidade, não é? Mas que, sobretudo, produzem muito resultado. Então, o que a gente vê são as famílias muito satisfeitas, né, com o que está acontecendo aqui dentro com a criança dela, com o adolescente dela, né, porque isso se reflete de uma maneira muito rápida, né, no ambiente dele, junto à família, junto à escola, nos comentários, na produção, no resultado, não é? Na pesquisa, na prova, no trabalho, né, com essa criança, com esse adolescente. E isso é muito bacana, porque vocês estão de portas abertas há pouco tempo. Apesar de ambas terem uma experiência gigantesca na área, é uma empresa recente, né? Então, eu acho que com uma grande ideia, que é o Gravideias, vocês vão chegar muito longe. Eu já vejo vocês fazendo o maior sucesso. Eu extraí uma pergunta do site que eu achei bastante relevante. Eu gostaria de fazer para vocês agora. Gostaria de entender de forma prática e objetiva o diferencial de vocês, apontando como sendo de intervenções humanistas, interacionistas e motivacionais. Como isso acontece nas aulas, como os professores inserem e conseguem resultados na performance estudantil dos alunos. Não sei se a pessoa que escreveu está nos assistindo, mas talvez seja também a questão que muitos queiram saber de vocês. Então, essa é uma pergunta que remete às questões práticas, não é? Então, somos uma empresa recente, é isso mesmo, nós estamos de portas abertas há poucas semanas, podemos dizer, e já temos tido uma procura bem interessante de pessoas que vêm nos visitar, nos conhecer, e já estudantes que estão usufruindo dos nossos serviços, das nossas soluções. Estudantes de 5 anos e meio, que já estão no processo de alfabetização formal e que as famílias, por apontamento da escola, já percebem que alguma coisa não está indo dentro do ritmo normal ou do ritmo dos outros amigos, do primo, do irmão, enfim, tem nos procurado e nós já estamos podendo compartilhar essas soluções com jogos, com estratégias, com cada vez que o estudante vem, ele tem uma novidade. Então, eles chegam aqui com os olhos brilhando muito, principalmente os menores, porque eles sabem que a cada encontro alguma coisa diferente vai acontecer. Então, ou é um encontro totalmente dentro da estação de brincar, voltado para ludicidade apenas, com objetivos e intenção pedagógica bem clara pelo educador que está conduzindo, mas que para a criança é só diversão. E dali ele nos dá muitas pistas, porque ele fica altamente conectado nesse processo, ele fica muito flexível, então a gente consegue entender muitas coisas como ele pensa. Até depois, num outro encontro, a questão vai ser tecnológica, então nós vamos jogar jogos no computador, nós vamos buscar coisas no computador, porque eu também preciso entender como que essa criança se relaciona com os eletrônicos que estão presentes dentro das escolas, da vida das famílias. E ele vai nos dando pista, ele vai escrevendo, ele vai falando o que ele gosta, ele vai falando o que ele não gosta. Ele escreve sem medo de errar, e dali a gente pode tirar muitas observações. Os estudantes maiores, as aulas são baseadas nos conteúdos que eles trazem. Então, por exemplo, se eles estão em época de prova, ou se é apenas uma tarefa de casa. E a gente desenvolve, junto com a professora, as estratégias que são mais adequadas para aquele estudante. Então, se ele tem um déficit de atenção severo, eu preciso usar recursos que prendam a atenção dele, mas por um tempo que eu já sei que não é muito grande. Então, eu tenho que aproveitar aquele tempo ao máximo. Depois eu altero a atividade, eu entro com uma conversa, eu dou um tempo para ele falar sobre alguma coisa que ele quer muito. Então, por exemplo, ele quer falar sobre um jogo, ele quer falar... Eu dou espaço, eu me coloco como ouvinte, eu deixo que ele se exponha.
E dessa forma, o vínculo vai ficando mais forte, ele vai se tornando mais flexível. E quando for a minha vez, né, no caso, a vez do professor, de falar ou de apresentar alguma coisa, ele vai querer ouvir, ele vai querer prestar atenção. É importante, porque aquela pessoa é uma pessoa que é diferente para ele. A gente sabe que as escolas, muitas escolas, trabalham de uma forma muito interessante. Aliás, as escolas são nossas super parceiras. Nós estamos indo nas escolas aqui do nosso município, em São Caetano, para apresentar a nossa proposta. E as que nós já tivemos oportunidade de ir nos receberam muito bem, porque nós sabemos que as escolas fazem um trabalho muito sério, muito estruturado, mas que não é possível, dentro da realidade do cotidiano escolar, tantas variações para atender cada especificidade. Mesmo as escolas que possuem programas de inclusão, e eu acho que todas as escolas sérias apresentam programas de inclusão, não conseguem dar conta, né, de tantas diferenças. E nós temos esse privilégio, nosso tempo é destinado para isso, a nossa competência, a nossa é toda voltada para isso. E a família tem recebido muito bem. Então, ele vem para uma aula, a gente vai partir do conteúdo e a gente vai variar as estratégias. Então, é uma aula de biologia, que precisa estudar plantas, no caso do ensino médio, um reino vegetal. Então, a professora chega com um mapa conceitual, porque a gente sabe que aquele estudante tem um déficit de atenção, então eu não posso dar um texto da apostila para ele ler ou ler com ele, isso não vai funcionar. Mas eu preciso transformar todas aquelas informações, e um mapa conceitual, nesse caso, que eu estou pensando, né, nesse estudante, foi um recurso. Então, foi feito um mapa conceitual numa primeira aula junto com as plantas, para que ele pudesse ver nas plantas aquilo que o mapa conceitual estava mostrando. Depois, numa aula seguinte, que foi no dia seguinte, uma parte do conteúdo foi deixada para montar um mapa conceitual com ele. Então, ele já foi se arriscando, ele se sentiu seguro o suficiente para se arriscar e começar a desenhar um mapa conceitual construído por ele, a partir do que ele já tinha lido, ouvido e sentido, pegado, cheirado, sentido a textura da planta. E é um estudante do ensino médio. E a aula foi muito significativa para ele. Aquele conteúdo passou a fazer sentido. Mesmo que ele não goste, mesmo que ele não seja a matéria preferida dele, ele foi para a prova muito mais bem preparado e nos deu um feedback muito positivo da prova, né? Se sentiu seguro e, inclusive, requisitado pelos amigos para que ele pudesse compartilhar os resumos ou os mapas conceituais que ele tinha construído. E isso mexeu com a estima dele de uma forma, porque ele é um garoto muito querido, tem muitos amigos, mas não pelas questões escolares, por outras questões. E sentir que ele também pode ser aceito, pode ser acessado por essas questões, fez com que ele voltasse no dia seguinte e nos contasse isso com muito orgulho. Poxa, os meus amigos estavam pedindo meu mapa, não sei o quê, e eu fiquei muito feliz, né, de poder compartilhar. Então, para nós, isso é uma grande vitória. A gente celebra muito isso, não é? A gente comemora muito essas conquistas, com muito entusiasmo, com muita energia e com muita empolgação, porque nós somos empolgadas sempre, né? Então, essa é uma estratégia que eu poderia dividir com vocês, e tem muitas outras para dividir. Se o tempo for suficiente depois, a gente fala mais. Claro, a gente poderemos marcar várias entrevistas, porque eu já falei que aqui assunto é que não falta para o nosso programa, porque o pessoal que já está assistindo e acompanha as nossas edições sabe que procuramos levar para a sua casa conteúdo, informação, tudo que diz respeito à família. Por isso o nome do programa Elos. E para falar também um pouquinho agora sobre o início das férias escolares, que logo, logo já chegam, vocês também vão ter oficinas aqui, né? Eu queria que você falasse das oficinas, quando vão acontecer, quem pode participar e como elas são. O que nós programamos para esse início, né, que a empresa acabou de nascer, foi a questão de juntarmos, né, grupos, né, de crianças, a idade varia entre 6 e 12 anos, e promovermos atividades culturais. Então, passeios, o desfrutar de sessões de cinema, grandes filmes aí estão sendo esperados, né, pelas crianças, pelos adolescentes. Então, museus.
teatro, cinema, fazem parte da nossa programação, para que juntos, né, uma parte do nosso elenco, né, nós principalmente, e essas crianças pudéssemos, então, desfrutar desse período de férias de uma maneira diferente. Sairmos um pouquinho do Gravideias e partirmos para essa questão cultural, né, dentro do nosso município. E estão inclusos, inclusive, alguns parques, né, escola de ecologia, os parques que nós temos aqui na região, para que juntos possamos desfrutar. E isso é aberto a todas as crianças ou não é só para os estudantes daqui? Não é aberto para todas as crianças, né? Isso daqui não só para os estudantes do Gravideias. Então, nós divulgamos a informação, são para crianças do nosso município, dos municípios ao redor, entre 6 e 12 anos aproximadamente. Muito bacana. Então, você aí de casa tem crianças entre 6 e 12 anos, chegou às férias, não sabe onde ir, não tem tempo, às vezes está trabalhando, está com a criança em casa, não tem com quem deixar. Olha, é uma opção muito bacana para vocês também. E também para conhecerem, né? De repente conhece já aqui a escola, conhece as Andréias, né? De repente, aí depois das férias, pode até trazer seu filho para cá também. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e deixar o espaço aberto para alguma consideração final que vocês queiram passar aí para o nosso público. Eu queria dizer que tem uma frase que me marca muito, né? Que as crianças são tesouros, né? E que devemos cuidar delas como se fossem folhas novas, né? Em fase de crescimento. Então, eu creio que essa seja a mensagem de uma parte do nosso coração. Bacana. E você, Andréia? Eu quero agradecer a oportunidade e quero convidar todo mundo que puder e que estiver nos assistindo ou que recomende para alguém, para que venha nos conhecer. Falar do Gravideias é um grande prazer, porque é o nosso grande projeto. Mas poder atender as famílias aqui, mostrar as nossas estações, sentir esse calor, como nós privilegiamos a interação humana, então eu queria convidar todo mundo para vir conhecer o Gravideias. Então, vamos passar o endereço, o telefone para o pessoal de casa. Então, olha só, nós estamos em São Caetano, na rua Julieta Soares, 85, no bairro Olímpico. Essa rua é uma travessa da rua São Paulo, que é uma rua bem conhecida aqui em São Caetano. O acesso é super fácil. O nosso telefone é 4226-0282. Nós temos uma página no Facebook, onde a gente alimenta com fotos das aulas dos estudantes, compartilhamos estratégias. E o nosso site, www.gravideias.com.br. Facebook também, Gravideias. Facebook também, Gravideias. Isso mesmo. Legal. Então, pessoal de casa, curta aí também no Facebook, que acho que hoje é a maior ferramenta que se tem para informação, para acesso à informação, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais também aqui do espaço das Andréias. Muito obrigada pela participação. Espero que a gente tenha outras oportunidades aqui no programa. Obrigada, nós também. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada, Natália. Muito obrigada.